Olá a todos, é um grande prazer estarmos juntos. Um prazer maior ainda é trazer essa amiga querida do movimento espírita do estado do Amazonas. Hoje nós faremos um trabalho especial com Susana Simões e sobre a comunicação social espírita. Nós sabemos que o momento que nós estamos vivenciando torna mais evidente ainda a importância da comunicação social, a importância das ferramentas, e nós precisamos saber bem utilizá-las, mais do que nunca, para divulgar a mensagem espírita, para compartilhar conhecimento em diversos países do mundo. Hoje a Susana vai falar com a gente em português, lógico, porque o coração dela é brasileiro. A alma dela, eu soube que é amazonense, alguns disseram. E o nosso tema vai ser sobre esperanças e consolações. Eu gostaria ainda de relembrar a todos que os médiuns foram grandes comunicadores da história, foram medianeiros dos dois planos da vida. E Jesus foi o maior entre todos, o médium de Deus. Ele prometeu a vinda de um Consolador prometido, e esse Consolador veio. Essa promessa foi cumprida através do advento, do nascimento da nossa querida doutrina espírita. Então, com base num dos principais, num dos mais especiais, das mais especiais atividades, dos mais especiais princípios norteadores da doutrina, que é a divulgação dessa própria mensagem, a coordenação amazonense, na pessoa da Iana Borges, inaugura hoje um projeto chamado Comunicar é a Luz do Mundo. E com muita alegria que a nossa estreia desse projeto é com Susana Simões, que fala direto de Miami, dos Estados Unidos. Essa amiga, essa companheira, essa alma das nossas almas, que me emociona vê-la, mesmo que seja por esse quadradinho aqui, mas esse sorriso emociona o meu coração. Eu quero muito te dar as boas-vindas. Na verdade, você já faz parte da nossa convivência. Era muito melhor poder te dar um abraço bem caloroso, mas em dias de pandemia a gente aprende a amar à distância, né? Fortalecendo os nossos laços mesmo assim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tiago. A sua energia e a energia amazonense chega de forma bastante concreta a Miami e me emociona. Eu sinto o meu coração batendo mais forte e te cumprimento a Iana, a todos esses que se juntam a nós nesse momento online. É uma alegria, uma honra poder ser a primeira convidada desse projeto tão significativo e tão bonito que vocês estão lançando aí no Amazonas. Muito bom, muito bom. Você sabe que eu não sou afeito a mídias sociais, né? A gente está aprendendo aos poucos. E então, nós vamos... Iana nos conduz. A gente vai para a live agora, a gente vai para as perguntas. Lógico, muito bom. Nós vamos começar pelo começo, com a prece. E naturalmente que essa prece vai ser cheia de sentimentos, porque nós estamos juntos. Vou convidar a todos que, do conforto dos seus lares, se sintam à vontade para nos reunirmos, para nos unirmos através de uma prece singela a Jesus, que é o mestre das nossas almas, o condutor das nossas vidas, rogando a Ele que nos fortaleça nestes dias graves, mas necessários ao nosso crescimento. Precisamos crescer. Queremos, Senhor, alcançar fases, estados mais plenos de alegria, de felicidade. E para isso,
É necessário que todos nós, enquanto humanidade, amadureçamos. Mesmo em dias graves, não podemos nos esquecer do grande consolo da doutrina dos Espíritos, das esperanças que tu renovas a cada dia através de momentos como esse, em que nós nos reunimos contigo para falar do teu Evangelho. Adentra cada um dos lares daqueles que nos escutam. Chega nos locais onde a dor se faz presente, a dor da perda, a dor da saudade, a dor do medo de perder. E acalma, alivia, fortalece. Fica conosco, Senhor, com todos nós, indistintamente. É necessário também abrir os braços para ti, para que tu nos receba, para que na superação desses desafios nós possamos aprender o valor de estarmos contigo. Muita paz, que assim seja. Muito bem. Vamos lá, então. Botando aqui o meu relógio para eu não falar demasiadamente e a gente poder começar. Pronto. Bom dia a todos, mais uma vez, aqueles que entraram aí depois da nossa introdução e continuam entrando. Fazer palestra online é um pouquinho diferente, a gente vai tentar trazer um pouquinho menos tom de palestra, né, e ir dividindo devagarinho os conceitos que nós reunimos aqui na manhã de hoje. E vamos começar falando de esperanças e consolações, nos referindo à passagem do Evangelho que nós encontramos em Lucas 24, 13 a 35. Ali a narrativa do discípulo diz que logo após a crucificação, alguns dos discípulos viajavam de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Estavam tristes, abatidos, inconformados com a morte de Jesus. De repente, um viajante se aproxima deles, revelando-se compadecido pelo sofrimento que externavam. Solícito, indaga-os a respeito do que falavam com tanta dor. Surpreendidos, eles respondem àquele viajor com uma outra pergunta: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação, à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E a cada informação que era prestada pelos dois homens, aquele viajante, ele, gentil, apresentava explicações lógicas à luz da interpretação dos textos sagrados, esclarecendo-os amorosamente. Ao término da jornada, ao fim do dia, chegavam eles então à aldeia de Emaús. Os discípulos se mostravam naquele momento mais calmos, mais confiantes, o bom ânimo recuperado. Convidam então aquele companheiro de viagem para que entrasse e dividissem com eles a humilde refeição. Durante a ceia,
Vem o momento em que o peregrino, então, abençoa o pão, parte-o, distribui, e os discípulos, surpresos, caem em si e reconhecem que Jesus estivera com eles durante toda a jornada, sem que eles pudessem ter percebido. A história da estrada de Emaús simboliza para nós ainda a nossa condição de peregrinos que ainda não desenvolvemos a fé pura. Diferente de outros companheiros a quem nós consideramos como servidores verdadeiros do Senhor, aos quais, mesmo diante das provações mais difíceis, jamais se deixam levar pela dúvida, pelo medo, pela descrença, convictos que estão do amor maior que a tudo preside e a todos nós sustenta. Nós, como dissemos, nos encontramos em nossa vida frequentemente na condição de peregrinos da estrada de Emaús. Porque nos dias tranquilos, nos dias de sol, nós buscamos o Mestre e acolhemos emocionados a mensagem de esperança da Boa Nova. Mas quando as lutas, os desafios, as tempestades nos assolam, com muita facilidade, a descrença toma conta do nosso íntimo, nos sentimos desassossegados, nos sentimos cansados, a desesperança toma conta de nós e a nossa fé se mostra vacilante. Aqueles homens estavam assim, caminhavam fragilizados no inverno das suas existências ao saberem da morte, ao tomarem contato com a morte de Jesus. Hoje nós vivemos também uma grande crise. Nós vivemos um momento de desafios profundos para a humanidade, onde estamos sendo testados na nossa fé. E muitos de nós nos encontramos nessa condição, diante da prova que se apresenta, uma prova particularmente difícil, uma prova coletiva, mas também uma prova muito individual. Nós encontramos as criaturas caminhando, cabeça baixa, desesperançada, com seus corações pesados, e as dúvidas e a crença titubeia. E nós parecemos escutar as palavras de Jesus a Tiago, no livro Boa Nova, quando ele vai dizer então a Tiago, falando da fé, Tiago, o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção dos céus, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Então aqui estamos nós. Será que somos nós estes? Aqueles que vão entender a presença amorosa de Deus somente no momento em que a vida parece estar a nosso favor, no atendimento dos nossos desejos, no atendimento dos nossos caprichos, nem sempre os melhores para a nossa situação espiritual e para as nossas necessidades de espírito imortal. Mas se nós aprofundarmos ainda um pouquinho mais o nosso olhar nessa passagem de Emaús, nós vamos ver que os discípulos haviam saído de Jerusalém. E Jerusalém significa a cidade da paz. Eles haviam então saído de um lugar de conexão, de um lugar de harmonia. Haviam perdido a conexão com a mensagem do Cristo, com os valores que o Cristo havia trazido e encontravam-se agora fragilizados, porque desconectados. Saíram de Jerusalém, perderam a paz. E eles vão caminhando junto daquele peregrino que se junta a eles. E o peregrino, como diz a passagem, vai esclarecendo, vai trazendo as ideias contidas, não é? Nos escritos sagrados, e devagarinho, através daquelas ideias renovadas, eles vão recuperando a sua paz, eles vão recuperando o seu
equilíbrio, até que Jesus vai os deixar no final do dia bem instalados e sossegados na hospedaria da confiança. Então, aquela caminhada vai ajudar aos discípulos, junto das palavras amorosas do viajor, a se reconectarem e a voltarem a poderem se encontrar mais uma vez na hospedaria da confiança. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai falar para nós dessa passagem, dizendo exatamente que somos todos viajores na estrada simbólica de Emaús. Conhecemos o Evangelho, mas ainda nos espantamos em face dos sacrifícios necessários à iluminação espiritual. Diz ele, não entendemos ainda o ambiente divino da cruz e procuramos paisagens mentais distantes. Então, para nós ainda é difícil entender que o ambiente divino da cruz é o ambiente onde nós somos chamados a darmos testemunho daquilo que nós sabemos, é para nós, no olhar espírita, na visão imortalista, o momento, a oportunidade de ascensão. Cruz é momento de promoção. Mas ele vai continuar dizendo para a gente que sempre chegará no nosso caminho um desconhecido, que virá através das mãos misericordiosas de Deus e vai caminhar do lado daqueles que vacilam, daqueles que titubeiam, daqueles que buscam fugir. Vai ter a forma de um viajante nem sempre compreendido, que pode ser um companheiro inesperado que aparece na nossa caminhada, pode ser um velho generoso, pode ser uma criança tímida, mas sua voz sempre soará para nós de maneira diferente, trazendo esclarecimentos firmes, apelos mais doces. Jesus, de maneira inesperada, vai sempre procurar esses viajores sobrecarregados e não vai desamparar a nenhum de nós até que nós estejamos instalados na hospedaria da confiança. Então, é bem verdade que no transcorrer de nossas vidas, em muitos momentos, sem que nós percebamos, a misericórdia divina vai colocar na nossa existência, no nosso caminhar, nos momentos em que estamos mais fragilizados, uma mensagem, uma pessoa, um instrumento que trará para nós as palavras de confiança que precisamos para nos sustentar. Mas, coletivamente, a doutrina espírita, na condição do Consolador prometido, é esse amigo que nós temos à nossa disposição. Assim como Jesus caminhava ao nosso lado, ao lado dos discípulos na estrada de Emaús, o Consolador é este amigo que está ao nosso lado diariamente, nos relembrando das coisas que nós tendemos a esquecer, para nos ajudarmos a nos reconectarmos com a mensagem de Jesus, que é a única capaz de nos sustentar em uma hora como essas. Consolador, em grego, é parakletos. Para é ao lado, kletos é chamado. Aquele que é chamado a estar ao nosso lado, a caminhar conosco, nos sustentando, fazendo, no momento presente, o papel que o Cristo fez para aqueles dois homens na sua humanidade a caminho de Emaús. Em Mateus 28:20, ele nos disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Hoje nós estamos vivendo o fim dos tempos, que não é um dia, que não é um mês, que é um período da humanidade, onde os valores estão sendo revistos, onde a humanidade está sendo convidada a passar para uma nova etapa de espiritualização, passada a etapa dos fenômenos que vieram, passada a etapa da implementação da filosofia espírita. Hoje a criatura humana é chamada à vivência dos princípios.
para que essa nova era possa ser definitivamente implementada, não precisamos mais de filósofos ou de palavras, mas precisamos de uma filosofia que se expressa nas nossas ações e que está presente nos nossos dia a dia. Para isso, temos a figura amorosa do Consolador junto a nós. E ele dirá, então, Jesus no Evangelho de João, lembrando a passagem tão bonita, onde ele promete a presença do Consolador ao nosso lado. Se a mim amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê e não o reconhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que é a pleiade de espíritos que trabalham em nome do Senhor a favor de cada um de nós, meu Pai enviará estes corações amorosos em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meus queridos, de que nos fala o Consolador? Ele lembra, está em o Evangelho segundo o Espiritismo, o sentido das nossas existências e traz para nós a suprema consolação, a consolação aos deserdados e aos sofredores da terra, que somos todos nós, atribuindo causa justa e útil a todas as nossas dores. O Consolador vai expandir para nós as ideias da imortalidade, lembrando-nos de que somos espíritos imortais, terminando com a ideia da morte enquanto aniquilação do ser, da personalidade que nós somos. O Consolador vem e diz para nós que só há vida no universo. Estamos sempre, sempre vivos. Uma hora dentro da carne, uma hora fora da carne. Mas a morte só existe no corpo físico, nessa vestimenta que, frágil, terminará um dia, seja através das doenças, seja através da degeneração dos tecidos. A carne morre, mas o espírito sobrevive. E para o espírito só há vida. É importante que nós lembremos isso nesse momento em que tantos partem o mundo da matéria de volta à casa, de volta à pátria espiritual. Mas o Consolador também nos fala da ideia de um Deus amoroso, um Deus que é justiça, um Deus que cuida particularmente de cada um de nós. E essa ideia, meus queridos, é fundamental, é de fundamental importância que nós busquemos nas nossas mentes, mas, acima de tudo, no âmago das nossas almas, não pensar Deus, mas sentir Deus, na certeza absoluta de que o Pai é essa presença amorosa, organizadora, estruturadora de todo o universo e das nossas vidas também. E que nós fomos criados pelo seu amor com o propósito de sermos, de vivenciarmos, de manifestarmos o amor em nossas vidas de forma incondicional. E para tal, este Pai, em sua infinita misericórdia e bondade, dá a cada um de nós as múltiplas vidas, as reencarnações, para que devagarinho, para que sem pressa, para que dentro das nossas possibilidades, de acordo com o grau da nossa consciência, nós possamos ir nos construindo de pouquinho a pouquinho, através das muitas existências que são solidárias entre si, significando dizer que nada daquilo que nós fazemos, nenhuma das nossas aquisições se perde, e todos os nossos erros, vacilos e equívocos também seguem conosco, dentro e subjugados às leis divinas, que são leis de educação, que são leis que ajudam a alma na reharmonização de si mesma e na conquista
da paz e do equilíbrio. Dessa forma, seremos sempre herdeiros de nós mesmos. E aí nós gostaríamos de trazer para vocês uma mensagem que gostamos muito, que se encontra no livro da Esperança, de Emmanuel. A mensagem, o título é Herança. E aí Emmanuel vai nos lembrar que muitas vezes, na nossa jornada evolutiva de uma vida a outra, nós vamos retornar e vamos encontrar dentro de nossos lares pais que deixam a desejar, filhos ingratos, companheiros difíceis, corpos doentes ou uma vida com muitos obstáculos. Em tudo nos lembra o querido mentor o resultado dos abusos e dos desvios que cometemos e que a vida traz de volta. A vida vai nos recolocar nos cenários e na presença daqueles com quem nós temos situações inacabadas, aqueles a quem muitas vezes nós prejudicamos, permitindo a nós lidarmos com os efeitos das nossas próprias ações e dando a cada um de nós a chance de agora fazermos diferente. Então ele vai dizer, herdamos de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura como embaraço e miséria no cálice do destino. A realidade de hoje, a realidade da crise que o mundo vive, essa crise que vem de um organismo microscópico que a gente não vê, mas que atinge a humanidade como um todo, nos mostrando que somos todos iguais, filhos de Deus, e nos lembrando da imensa fragilidade da vida material. Essa crise que nós vivemos, ela é efeito, ela é herança da maneira como vimos vivendo, da maneira ainda particularmente individualista, egoísta e materialista com que vimos conduzindo as nossas existências. E o que vemos na atmosfera psíquica da Terra não é nada mais e nada menos do que a projeção da atmosfera psíquica que ainda prevalece dentro da alma e do coração humano, tão desenvolvida intelectualmente, mas ainda tão profundamente desconectada de Deus. Mas se nós sabemos que hoje vivemos os efeitos do pretérito, vivemos o efeito das escolhas e da maneira como vimos vivendo, sabemos também que está dentro de nós o poder de... Nossa, me veio uma palavra em inglês na cabeça. De melhorar o nosso momento presente e de construirmos para nós um futuro melhor através das opções que vamos fazendo momento a momento. Então, a doutrina espírita, o Consolador Prometido, será esse pilar que vai nos sustentar durante a caminhada. Ela apresenta facetas diferentes. A faceta da consolação, que vem através do entendimento dessas ideias que já dividimos com vocês, mas ela vai também nos instrumentalizar, nos dar recursos para passarmos por este inverno sem sucumbirmos, fortalecidos pela mensagem, de cabeça erguida, olhos sempre para o céu. Ela vai nos restituir ainda o nosso poder real, nos lembrando que está em nossas mãos a capacidade de fazermos um futuro melhor, mas que também nós não estamos passando por essa crise, pelas tempestades do momento presente, à mercê dessas forças externas. Nós temos uma força interna, nós temos um poder interno que pode nos ajudar a nos mantermos eretos, apesar de todas as dificuldades. Não é tanto as circunstâncias exteriores, mas é como nós lidamos com as circunstâncias exteriores que fará toda a diferença na nossa vida. E Nietzsche fala exatamente sobre isso, quando ele afirma que quem tem um porquê encara qualquer como. Quem tem um porquê
encara qualquer como. A doutrina espírita, ela nos dá exatamente isso. Ela nos dá o porquê. E é exatamente a conexão com esse porquê, com o sentido existencial, que vai permitir a determinados indivíduos, como, por exemplo, nos veio à mente a figura querida de Jerônimo Gonçalves, que destituído de qualquer movimento, completamente paralisado, numa situação física, numa situação material de dificuldades impensáveis para nós mesmos, ele consegue ter uma vida cheia de significado. Interessante, paralisado fisicamente, mas uma vida cheia de movimento espiritual, uma vida cheia de sentido. Então, o sentido, ele nos ajuda diante das imensas dificuldades que nós vivenciamos, a seguir para frente, porque estamos conectados com o sentido mais profundo da nossa existência. É preciso, então, que nós, diante desse momento, né, nós não somos, falo por mim mesma, nenhum Jerônimo Gonçalves, não é? Nós temos as nossas imensas fragilidades, então é preciso que nós também busquemos o como. Como é que vamos carregar o peso da nossa cruz nesse momento, sem sucumbirmos ao peso do desânimo e sem sucumbirmos ao peso do desespero. Então, para tal, vamos rever 4 conceitos. O sentido da cruz e da dor. Vamos olhar rapidamente as esperanças futuras, as bênçãos do presente momento e o papel da fé. E vamos começar, então, falando um pouquinho da cruz. Nas palavras de Paulo em carta a Coríntios, quando ele vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É tão lindo isso, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E Emmanuel vai interpretar essa passagem no Fonte Viva, capítulo 97, e vai dizer para nós que a mensagem da cruz, ela é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário, aquele dia, desceu uma voz, a princípio desagradável, a princípio incompreensível para a humanidade. E o Mestre, diante daquela multidão alucinada, adormecida, absolutamente iludida, ele é visto, ele é tomado como alguém que tinha sido derrotado, que havia fracassado, que fora vencido. Mas ele usa Jesus do aparente fracasso para nos ensinar o caminho da ressurreição e para demonstrar para cada um de nós que ninguém se dirigirá a Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. A cruz é para o cristão aquele momento, melhor dizendo, em que, como já dissemos, nós temos a oportunidade, aquele momento em que a vida chega para nós e diz: olha, está aqui a sua oportunidade de promoção, de passar de ano. Está aqui a prova, está aqui o teste, aproveita, capricha, faz o seu melhor, para que você possa, passando dela, ser promovido para uma situação diferente, para uma situação de mais claridade, uma situação de mais luz. E nós gostamos muito de pensar que esses momentos dolorosos são, na poesia da beleza de Leon Denis, o cinzel do divino escultor, trabalhando na pedra ainda rude das nossas almas. E Leon Denis vai falar com tanta poesia que Deus trabalhará incessantemente até que de dentro da pedra brusca que somos ainda nós, possa se extrair o diamante mais puro e aquela obra de arte possa ser finalizada com toda a beleza
e com todo o seu potencial sendo extraído e sendo mostrado. Então, Deus trabalha, meus queridos, nesse momento de tanta dificuldade. É preciso que a gente pare, às vezes, quando a dor assalta o nosso coração e a gente sinta o cinzel do Criador trabalhando nas arestas das nossas almas para que o mais puro, para que o mais divino possa se expressar dentro de nós. E Denis vai falar então, não é? Antes de Denis, voltando a Emmanuel, Emmanuel vai dizer então que para a maioria das criaturas que permanece ainda no círculo das encarnações de baixo teor, as encarnações que representam acordar todos os dias, comer, trabalhar, reproduzir, se divertir, dormir e recomeçar. Para esses, a quem a vida é só isso, a linguagem da cruz é loucura. Quando nós falamos para aqueles irmãos que se afogam na carne, nas ilusões da matéria sobre a mensagem da cruz, ele nos classificará na conta de loucos. Mas todos nós, e aí a gente fala por nós mesmos, que temos sido salvos por essa mensagem de quedas maiores pelos avisos da fé renovadora, estamos informados que nos supremos testemunhos seguimos nós na direção do Mestre, como ele mesmo, da cruz, seguiu na direção do Pai. Palavras de Emmanuel, no capítulo 97 do livro Vinha de Luz. E falando da dor agora, nós voltamos então a Leon Denis, quando ele vai nos lembrar com maestria que a dor considerada ela é uma lei de equilíbrio e de educação. Isso é tão importante porque até então, e para muitas pessoas ainda, a dor é considerada como uma punição, como se um Deus vingador, como se um Deus tão humano ainda, se utilizasse da dor para nos castigar. Mas Denis redefine a dor dizendo que a dor é lei de equilíbrio e de educação. A dor vem como resultado das leis amorosas de um pai que cuida, de um pai que deseja, não mais do que tudo, a felicidade e a harmonia das suas criaturas. Então, é através da dor. São muitas vezes nesses momentos em que estamos mais profundamente fragilizados que nós vamos parar para refletir, para reconsiderar valores, para olhar a maneira como vimos vivendo, e a dor vai nos permitir, como diz Denis, fazer sentir coisas mais delicadas ou mais fortes que o homem vulgar não pode conhecer. Então, a dor, ela trabalha na nossa alma. E quando nós estamos vivendo felizes nos dias de verão, de sol, muitas vezes estamos vivendo para fora, profundamente desconectados da nossa realidade interior. Os momentos de dor, os momentos de dificuldade, se bem aproveitados, podem ser extremamente profícuos para a nossa existência se nós soubermos parar um pouquinho, pensar, sentir, nos permitir adentrar a nossa alma, escutar o nosso próprio choro, escutar a nossa própria dor, e vamos assim, através das vias, muitas vezes, do sofrimento, descobrir, reconectar com Deus e descobrir áreas, potenciais, belezas, paisagens antes não contempladas por nós mesmos, dentro da nossa própria alma. Então, nesse dia, no dia em que nós conseguirmos um pouquinho mais entender e sentir a dor sobre esse aspecto, não que o espírita tenha que ser masoquista, ninguém busca a dor, mas a dor é parte do processo natural de crescimento e é parte do processo da nossa existência nesse mundo de expiações e de provas. Então, quando nós percebermos as vantagens e o trabalho educativo dela em nossas almas, nós vamos poder fazer, como está escrito no capítulo 5
de O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma oração a Deus de gratidão, como fez aquele homem que, chegando ao último grau de abjeção e de miséria, deitado sobre o montadouro, disse a Deus. Evangelho, capítulo 5, item 19. Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste a mais absoluta das misérias. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Eu sempre digo que, quando leio essa passagem e cito ela nas palestras, do quanto difícil isso, não é? Mas, devagarinho, no aprimoramento das nossas concepções, no mergulho, no escutar, quando nós nos permitimos escutar esse viajor que caminha ao nosso lado, esse amigo que nos fala a alma, e esses sentimentos começam a penetrar no nosso ser, nós conseguimos já balbuciar palavras de gratidão, sentindo que Deus já reconhece a nossa capacidade de testemunho e podemos então agradecer. Senhor, obrigada por ter querido experimentar o vosso servo. E o Evangelho vai continuar dizendo: não nos disse o Senhor que haveria choro e ranger de dentes para todos nós que nascemos nesse mundo de provas e expiações? E os Espíritos vão dizer: vós que aqui viveis, esperais, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos, e por mais agudas e mais profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu, e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Então, o momento é de testemunho, mas é também momento, meus queridos, de libertação. Aqueles que conseguirem se manter sustentados por este viajante e dar conta de continuar a caminhar, estão trabalhando no processo de alforria, de libertação e de promoção de suas próprias almas. Então, a doutrina, o Consolador, nos fala do papel da cruz, nos fala do papel das dores e nos faz olhar para o futuro, as esperanças futuras. Somos todos nós, espíritos imortais, sobreviveremos à morte do corpo físico. Nossa essência continuará evoluindo na espiral da evolução, inevitavelmente na direção da luz. Nada se perde e tudo se explica. A humanidade vai continuar progredindo, diz a conclusão de O Livro dos Espíritos, sempre apoiada na lei de justiça, amor e caridade, que se funda principalmente na certeza do futuro. E esse futuro, ele virá para nós e será para nós tanto melhor, tanto mais harmônico, tanto mais feliz, quanto for a nossa capacidade de nos submetermos, de nos resignarmos, apoiados nas palavras amorosas da doutrina e na fé que nos sustenta, se dermos conta de passarmos pelas dificuldades com dignidade, com fé, com confiança que dias melhores virão. Essa é a força do futuro, não é? O reino dos céus, a certeza de que a vida na Terra é um momento passageiro. Nós estamos aqui de viagem, a caminho, todos nós, de volta para a nossa casa real, onde dias melhores hão de nos aguardar. Mas também é importante que nós estejamos, apesar de termos os olhos e o coração no futuro que nos aguarda, não é? Como os mártires tiveram, aqueles que se entregaram em holocausto a Jesus, fizeram por quê? Porque dentro deles a certeza absoluta da vida que continua e de um amanhã melhor que viria através dos testemunhos. Hoje, graças a Deus,
já não precisamos nos entregar às feras que devoram os corpos, mas precisamos, sim, aceitar com paciência e com resignação as provações que vêm na nossa existência, porque as feras continuam vivas dentro de nós. Então, os testemunhos nos ajudam a domar ainda as feras, o primitivo, que tantas vezes prevalece dentro das nossas almas, nos preparando para um futuro de mais espiritualização, não é? De mais conexão com Deus. Mas é importante estarmos também focados no momento presente. O hoje é muito importante. E nós vamos, então, nos lembrar daquele momento em que Jesus se afasta, como ele fazia de costume, para ir ao Monte das Oliveiras orar. E ele leva com ele 3 discípulos dos mais amados e mais íntimos, Pedro, Tiago, maior, e João. E chegando lá, ele vai dizer para eles: orai e vigiai para que não caias em tentação. E Jesus se afasta, se ajoelha, ele ora, e assim que ele se levanta da oração, ele volta à presença dos discípulos e o encontra adormecidos, exaustos, e pergunta: por que estás dormindo? Levantai e orai. Essa mesma passagem que é narrada no Evangelho de Lucas, nós encontramos no Evangelho de Mateus. E Mateus narra que quando Jesus volta e encontra os discípulos adormecidos, ele questiona a Pedro: e então, Pedro, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Emmanuel, interpretando essa passagem, ele falará de quantos de nós passam pela existência na condição de discípulos adormecidos. Ou seja, a nossa conexão com o sentido existencial da vida, né, o sentido maior, é uma conexão que vai e vem. É um Wi-Fi bem pobre. Em alguns momentos, nossas condutas, nosso sentimento está alinhado com os valores imperecíveis do espírito imortal. Mas em muitas horas, nós desconectamos disso e nós adormecemos. Emmanuel vai ressaltar para nós que aqueles que adormeceram não eram pessoas que haviam conhecido Cristo algumas horas antes, um dia anterior. Eram discípulos que já caminhavam com ele, que já tinham conhecimento mais profundo da mensagem. E assim somos nós. Pessoas que já vimos, muitos de nós que aqui estamos, não é? Dentro da doutrina espírita, não ouvimos falar de Jesus ontem, muitos já estamos escutando a mensagem do Cristo, do Consolador há muito tempo, mas ainda assim dormimos, desconectamos do sentido de todas as coisas. Quando, no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: não pudestes vigiar comigo nem por uma hora, Emmanuel vai nos lembrar que uma vida, no contexto da eternidade, significa uma hora, não é? Então, nem por uma vida, por uma hora, pelo tempo desta existência, nós damos conta de nos mantermos conectados com o que é essencial nas nossas existências. E é essa nossa desconexão que tanto nos fragiliza e que nos faz tão vulneráveis às ansiedades, às depressões, às drogadições, às fugas, até a fuga máxima, que é quando a criatura comete o suicídio. Na questão 943 de O Livro dos Espíritos, não é? Os espíritos vão nos falar precisamente desse desgosto pela vida que leva tantas pessoas a saírem, a deixarem a existência pelas portas do suicídio. E os espíritos falarão para nós que isso acontece por 3 razões. Uma é a saciedade, outra é a ociosidade e outra é a fé. A saciedade é a sede que nós temos, a fome que nós temos de amor, a fome que nós temos de luz. E quando muitas vezes nós confundimos essa saciedade, buscamos nos saciar nas coisas da terra, isso gera um grande desequilíbrio, uma grande frustração
e um grande vazio na alma humana. A ociosidade nos fala da necessidade de vivermos uma vida repleta de sentido, e o sentido da vida está no serviço. Não no serviço cotidiano de levantar, trabalhar para ganhar o nosso pão, mas no serviço que significa o movimento de utilidade, de sermos úteis, de nos sentirmos úteis em todos os momentos da nossa existência. A nossa existência precisa ser recheada desse sentimento de utilidade para que tenha sentido. Então, muitas criaturas vivem, trabalham até exaustivamente, mas é um trabalho que não está associado a um sentido mais profundo. Então, as pessoas sentem, mais uma vez, o vazio, essa falta de propósito, e tudo isso faz com que elas busquem se evadir da existência. Mas o outro item é o item da fé, que é o último item que a gente vai abordar aqui nesses 5, 7 minutinhos finais da nossa reflexão. Paulo, em carta a Hebreus, dirá: fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, fé é aquela confiança, é aquele fiar com Deus, é aquela parceria que a criatura estabelece com Deus, mas para se ter fé, se isto é uma parceria, é necessário que exista uma relação com Deus. Não há fé se não há relação. Então, o primeiro passo na construção da fé, tantas criaturas perguntam, mas como faço para desenvolver a minha fé? A fé começa através do desenvolvimento desta relação. Para ter fé, é preciso ter uma relação com o Criador. E a partir dessa relação, então, a criatura vai desenvolvendo essa parceria, essa confiança. Ela vai fiando junto com o Criador o tecido da sua própria existência, dos seus próprios dias e do seu próprio destino. Então, a fé é aquele recurso importantíssimo, sustentador da alma, porque a nossa inteligência e a nossa cognição são ainda muito limitadas no entendimento de Deus e no entendimento das leis. Então, chega uma hora onde a mente já não alcança e é preciso, então, que o coração se coloque. É preciso que o coração se renda num mecanismo e num processo de humildade, dizendo: daqui em diante eu não entendo, daqui em diante eu não enxergo, daqui em diante a minha mente não alcança, mas eu reconheço que há uma força que a tudo organiza, porque quando eu olho para o céu, quando eu olho para o universo, para as estrelas, para o sol que morre, que nasce, para a flor que desabrocha diante dos meus olhos, eu reconheço que há uma força imensa, uma força estruturadora, uma força organizadora, uma força maravilhosa que eu não tenho palavras para explicar, mas a qual eu me entrego. Então, na fé, no movimento de fé, a gente confia e a gente se entrega. Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, que a fé é uma força que está em a natureza. A fé é uma força da própria vida. Ela é essa certeza instintiva que todas as criaturas têm da presença de Deus. E ele vai dizer de forma bastante poética também. Ele vai dizer assim para a gente: mostra-se no cristal fraturado que se recompõe. Mostra-se na árvore podada que renasce. A fé se mostra no campo, que, confiando no vigor da primavera, enche-se de flores. Então, na própria natureza, meus queridos, na própria vida, nós podemos observar o movimento da fé, que está tanto no campo de flores que se abre, confiando na força da primavera, como está nos atos mais simples e mais cotidianos da nossa vida diária, como a confiança que nós temos no nosso próprio corpo, no nosso próprio sistema, quando ingerimos a comida confiantes de que a maquinária digestiva vai também fazer a sua parte. A fé é uma força que nós podemos potencializar
através da nossa busca ativa de conexão com o Pai e com o Criador. E a fé tem duas filhas importantes, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas é a caridade, mas a outra, meus amigos, é a esperança. E ainda Emmanuel, agora no livro O Consolador, que nos fala de forma muito particular e muito linda sobre a relação entre a esperança e a fé. Ele vai dizer para nós que a fé é a divina claridade da certeza. A fé é a divina claridade da certeza. E a fé, ela funciona para nós como a luz do sol. A esperança é como a luz do luar, que vai refletir a luz positiva da fé. E quando é que a luz do luar se faz mais bonita e mais forte, se não durante as noites mais escuras? Então, se a fé ela é a luz do sol, a fé traz a claridade durante o dia, ela amplia os horizontes da nossa existência, as nossas perspectivas. A esperança é a luz da fé refletida na luz do luar. Muito lindo pensar isso. Então é preciso, num momento como esse, que nós, ainda que frágeis, ainda que titubeando pelos caminhos de Emaús, não percamos a nossa fé. Escutemos, através dos lives, através da tecnologia maravilhosa, através dos livros, através da oração, escutemos as palavras do Cristo, que são repetidas agora de forma mais clara e abrangente pelas vias do Consolador prometido, para que, mesmo nos momentos em que choremos, abatidos e cansados, o nosso choro seja também o choro, como foi o choro de Maria aos pés da cruz, como foi o choro de Saulo a caminho de Damasco, como foi o choro de Pedro no momento da negação, como choraram os mártires a caminho do martírio final. Choravam, mas um choro sem qualquer sentimento de rebeldia, e um choro onde havia sempre, sempre a presença da esperança. É essa força, meus queridos, a esperança que reflete a luz da nossa fé, que nos ajuda a cada dia a levantar, apesar de todas as dificuldades, com alegria, na certeza absoluta de que todo o universo conspira a favor da nossa ascensão. Vamos manter os olhos para o céu, aqueles dias em que for mais difícil nos conectarmos com a mensagem, que fechemos os olhos em oração singela e sentida e digamos: Senhor, hoje eu não posso, me sustenta, me ajuda. Basta 2 ou 3 palavras inundadas desse sentimento de reconhecimento desse poder maior, basta o movimento da nossa entrega sincera e as forças generosas do bem, da luz e da natureza hão de nos sustentar. E nós vamos terminar, então, trazendo para vocês as palavras da canção Prece e Reconforto, que dizem: por mais longo caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos ao clarão da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque tua prova é tua alforria. O teu pranto é luz, erguendo o lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu.
e amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Que Deus abençoe a todos e que assim seja, não é? Passando a palavra de volta, então, para o nosso querido Tiago, que aí está. As palavras, pela sua presença no nosso estado, nos nossos corações, dessa vez à distância. Primeiro, nós gostaríamos de registrar presenças e fazer agradecimentos. Nós queríamos agradecer a todos os ouvintes, a todos os participantes que estão conosco nessa live, inaugurando esse projeto da Federação Espírita Amazonense, Comunicar é a Luz do Mundo, falando sobre esperanças e consolações, muito bem abordado pela Suzana, nossa querida Su. Gostaríamos de agradecer a presença das casas que estão representadas aí pelos seus companheiros da capital e do interior do estado, Su. Neste momento de pandemia, nós suspendemos as atividades da federação desde meados de março e, infelizmente, todo o nosso calendário de visitas às equipes do interior e da capital também foi prejudicado. Mas nós estamos juntos aí pelas mídias sociais, pelos eventos online, e ficamos muito felizes de poder contar com esses companheiros participando conosco e matando também um pouquinho as saudades. Além disso, nós também queremos registrar a presença da Federação Espírita Roraimense, que está conosco, que também está participando. São irmãos muito queridos, nós estamos próximos aqui. A região amazônica é uma região grande, mas nós compomos uma região micro-regional no Conselho Federativo Nacional, então o Amazonas e Roraima estamos sempre próximos. Então, obrigado também pela presença dos companheiros de Boa Vista, de Roraima. Então, nós vamos para as perguntas. Se algum dos companheiros tem alguma pergunta, acabou de surgir uma, Su, que é da Fanuela. A Fanuela é uma companheira muito querida do Centro Espírita Humberto de Campos, e ela faz o seguinte questionamento: qual seria a melhor forma de nos comportarmos como espíritas diante deste cenário confuso aos nossos olhos físicos no Brasil? Certo. Bom, com fé, com fé, entendendo que Deus se utiliza muitas vezes daquilo que nós consideramos como mal, como instrumentos, na verdade, de melhoria da humanidade, não é? A confusão, ela é sempre aparente, porque acima de todas as confusões existe uma ordem maior. Nós apreciamos a vida da posição do vale, não é? Da posição de quem está no chão. A doutrina nos convida sempre a subirmos ao monte, que também é o convite de Jesus, né? Que subamos ao monte, ou seja, que elevemos o nosso pensamento, que elevemos a nossa visão da vida, e se assim fizermos, nós vamos reparar que aquilo que parece confusão e caos, na verdade, são os movimentos sociais necessários, os conflitos de ideias. Está lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de progresso, que o progresso ele não acontece sem que haja conflitos de ideias, sem que haja, na verdade, algum tumulto, não é? E que, devagarinho, do próprio mal, o bem será tirado. É importante que a gente sempre reflita sobre isso e se pergunte qual é a nossa parte e que de maneira nós estamos contribuindo para essa confusão. Porque o nosso poder real está na resolução das confusões internas. Muitas vezes nós olhamos para esses que estão em posição de administração e apontamos o nosso dedo para aquilo que nós consideramos errado, mas
fazemos, muitas das vezes, sem nos darmos conta de que aquilo que nós apontamos no outro ainda faz parte de nós mesmos. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que falo de política, e nem vou falar, mas de uma forma geral, a corrupção que a gente vê no governo, né, nas gerências, ela ainda está muito presente em cada um de nós. Nós burlamos ainda muitas vezes as leis no nosso dia a dia e somos muito corruptos na nossa relação, nas nossas maneiras de ser. Então, eu diria que são duas coisas, né? Primeiro, ter a consciência de que isso é um tempo, de que tudo vai passar e que a lei de Deus ela é perfeita. Então, há mecanismos na lei que muitas vezes nos escapam, mas a gente percebe que do próprio mal muitas vezes nasce o bem. É preciso que o mal, às vezes, é necessário que o escândalo venha, diz o Evangelho, não é? Para quê? Para que a gente se desgoste dele de tal forma que encontre forças para começar a reformar e para que os movimentos sociais possam ir para frente e as leis possam ser refeitas. Mas isso não é coisa que acontece no tempo de uma hora, voltando para a referência da palestra. Isso são coisas que vão acontecendo no curso das encarnações, não é? E da nossa parte, a gente sempre precisa olhar e rever qual é a nossa responsabilidade nesse contexto, porque o contexto de confusão, ele não é responsabilidade de 3 ou 4, ele é responsabilidade de todos nós. Então, o nosso maior poder nessa hora, na resolução de ajudar o Brasil como mundo que passa por revoluções de toda sorte, é procurar resolver os conflitos dentro de nós mesmos e evangelizar as nossas próprias almas. Muito bem. Bem, nós temos mais uma pergunta. Aí tem uma pergunta da Lau Porto, perguntando de quem é essa música. Olha, eu não sei se minha mãe ainda está no live, mas ela é que vai poder responder essa pergunta. Eu vi o nomezinho dela aí. Eu sei que a música se chama Reconforto, mas eu com certeza posso passar para você mais tarde. Aprendi na minha juventude espírita, né? Cresci cantando música espírita, então essa é uma das músicas que eu gosto muito. Reconforto, tomem nota aí para a gente procurar depois. É. Mais uma pergunta, nós temos mais uma pergunta. Obrigada, Sandra. Um grande abraço, querida. Saudade de você. As vibrações chegaram. Fiz uma conversa aqui, uma palestra completamente emocionada. Eu não sei o que é com esse povo amazonense. Essa coisa assim, meio sei lá, que se traduz nas lágrimas. A gente exato. E Roraima também, o pessoal de Roraima, muito amigo, muito querido. Uhum. Antes da segunda pergunta, a Iana está colocando, então, alguns comentários. O da Sandra, a gratidão. O da área de comunicação social espírita, né? A Charlotte falou. Perdão, da comunicação social espírita de Roraima. Fundação Allan Kardec, uma das casas da nossa capital. Olha aí, ó. Olha isso. Estou lendo. E aí, por favor, gostaria que você lesse. 2022 estaremos no Congresso Espírita Brasileiro em Manaus, com certeza, confirmadíssimo. Que bacana. Grupo Espírita Amor e Luz. Gratidão à fé por esse momento de luz, excelentes reflexões do Evangelho à luz da doutrina espírita. Viva a oportunidade de conhecermos o Cristo e seus ensinamentos. Abraços aos amigos queridos. Muito obrigado, gente. Lar Francisco de Assis, todas as instituições de companheiros muito queridos que compõem a nossa família espírita, que hoje recebe a visita na nossa sala de estar com a Suzana Simões. Muito obrigado a todos pelos comentários. Iana, nós temos a segunda pergunta? Não.
Não, não temos. Então, nós vamos encerrar. E vou quebrar o protocolo, porque eu sou de quebrar protocolos. Eu gostaria que a Su pudesse fazer a nossa prece de encerramento, para que nós te ouvíssemos um pouquinho mais. Com certeza. Vamos lá, então. Elevando, então, nessa hora o nosso pensamento a esse mestre amado de nossas vidas, dizendo: Senhor, obrigada. Obrigada pela oportunidade bendita desta hora de reflexões junto a corações tão amigos. Nesse momento, há tão pouco tempo, impensável de estarmos juntos, com tantos corações em tantas partes diferentes deste planeta. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós, onde quer que estivermos. Abençoa, Senhor, as nossas fragilidades, a nossa humanidade. Sustenta, Senhor Jesus, o nosso caminhar. Ajuda-nos, Mestre, a irmos de encontro ao seu amor a cada dia, movimentando a nossa alma para o campo das ideias superiores e buscando, Senhor, conectar o nosso coração com o seu. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqueles que choram e sofrem, sem terem como nós, Senhor, o alento, sem terem como nós, Senhor, o suporte desta doutrina que nos salva e que nos sustenta a cada dia. Ó Senhor Jesus, permite que te demos graças nessa hora por tudo quanto nos oferece e que louvemos a Deus, nosso Pai, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, pela bênção da vida, pela bênção dos dias, pela bênção desta oportunidade de estarmos aqui encarnados. E pedimos a Ele, ao Pai, que nos abençoe a todos, para que um dia, Senhor, retornando à casa do Pai, possamos dizer que fizemos deste tempo o nosso melhor e que vencemos, Senhor, um pouquinho a nós mesmos, fazendo luz em nossas próprias almas. Que Deus abençoe a todos. Que as vibrações de mais alto possam ser sentidas por cada coração amigo que se une a nós neste momento em prece e em louvor a Deus. E que as bênçãos da paz, as bênçãos do norte deste Brasil, as bênçãos da floresta, as bênçãos da natureza, possam recair por toda esta região, abençoando e sustentando a todos os corações que aí vivem. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos nesta manhã. Sê conosco, despede-nos, Senhor Jesus, a todos, na tua paz. Que assim seja. Que assim seja. Nós gostaríamos, no final, de registrar a presença de mais duas instituições, o Tomás de Aquino, que é uma casa espírita da capital do nosso estado, e a União Espírita Paraense. Nossos companheiros do Pará também estão conosco, participando da nossa live. Saudades de todos os companheiros queridos. Olha aí tua mãe respondendo. Respondeu, eu vi. Letra de Alta de Souza. Música Brunilde do Espírito Santo. Obrigado, dona Lígia. Um grande abraço para a senhora. Logo, logo estaremos juntos para matar as saudades. E minha amiga muito querida, saudades de você. Queria muito poder te dar um abraço. Sim, sim. Tenhamos oportunidades. Sim, paciência. Tudo terá sua hora, não é? Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus. Um até abraço, já. querido. Até mais.